Olá, está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o seguinte: lançando sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Meu irmão, minha irmã, você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como é que ele consegue isso? Se nós tentássemos dormir assim, iríamos cair e nos acidentar seriamente, não é verdade? Pois bem, o segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Eles são construídos de forma que quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa e assim manter-se firme, mesmo diante das adversidades como vento, tempestade, etc. É uma maravilha, não é mesmo? Que desenho incrível que o Criador fez para segurar o passarinho. Mas não é tão diferente em nós. Quando nosso galho, ou seja, nossa segurança na vida, fica precária, quando tudo está ameaçado de cair, a maior segurança, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado e dobrado em oração. Se você algumas vezes se vê diante de um emaranhado de problemas que o fazem perder a fé, que o fazem desanimar de caminhar, que o fazem perder as perspectivas e os sonhos e a esperança, não caminhe sozinho. Jesus quer fortalecê-lo e caminhar com você por toda a sua vida, pois é exatamente Ele quem renova as nossas forças e a nossa fé. E se Ele cuida de um passarinho, imagine o que Ele não fará por cada um de nós. Somos seus filhos amados. Então basta que cremos. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamai por Ele enquanto está perto. Isaías 55, 6. Portanto, dobre os seus joelhos em oração para que seus pés sejam firmados na rocha que é Cristo. As adversidades da vida são uma realidade na caminhada de todos os seres humanos, seja com maior ou menor intensidade, mas alcança a todos nós. Será que podemos aprender algo durante esses períodos complicados de pandemia? O apóstolo Pedro viveu em um tempo de profunda adversidade e nos deixou registrado algumas informações que são preciosíssimas, que podem nos capacitar a enfrentar essas fases complicadas da vida. E ele, nesse texto, começa falando, dando um grande conselho. Na parte A do versículo 7 de 1 Pedro 5, ele diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. O sentido do verbo lançar, usado no texto bíblico, é o mesmo do ato de arremessar uma bola, ou seja, ela precisa sair da minha mão para que o lançamento possa acontecer. E este é um conselho fundamental para ser aplicado a todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos lançar as nossas preocupações. Precisamos deixar que elas saiam de nossas mãos. Isso é necessário porque a ansiedade tem o poder de nos consumir. Ela não é uma mera preocupação, mas sim aquela inquietação exagerada com o futuro, com eventos alarmantes ou ainda ameaças imaginárias. E essas coisas todas precisam ser lançadas ao Pai, que cuida de nós, conforme o apóstolo Pedro nos relata. Aliás, saber que Deus tem cuidado de nós é o melhor antídoto para os medos, fundamentados ou não, que podem invadir a nossa alma. O que tem inquietado o seu coração? Siga o conselho do apóstolo Pedro e lance sobre o Senhor Jesus Cristo toda a sua ansiedade. E pode ter certeza, Ele cuidará de você, porque isso é profético. Lembre-se do que disse o Mestre
Em Marcos 6, versículo 50, ele disse: tende bom ânimo, sou eu. Pois bem, em meio às adversidades da vida, nós temos a presença do Mestre. Nós precisamos estar com nossos ouvidos aguçados para ouvir a sua voz dizendo: tende bom ânimo, sou eu, porque Ele tem cuidado de nós. Como é maravilhoso saber que Deus se preocupa e se importa conosco e que deseja que tudo seja lançado a Ele. Mas o apóstolo Pedro, ele não conclui aí. Ele nos traz um grande aviso. Está no versículo 8, que ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Pedro agora, ele traz a ideia de sobriedade e vigilância, que é um estado de lucidez acompanhado da consciência dos perigos sutis e ocultos. Estas são virtudes muito importantes para nós, pois o mesmo está, todos nós estamos em meio a uma luta espiritual, onde o adversário pretende nos intimidar e, se possível, nos destruir. A parte B do versículo 8, Pedro diz: não é por acaso que tal adversário é comparado a um leão. Ele diz: o vosso adversário ruge como um leão ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Se por um lado, para nós cristãos, os daquela época, tal ilustração apontava para os martírios que os mesmos enfrentariam nas arenas, sendo devorados pelos leões, por outro lado também representa o inimigo à espreita de nós hoje. As coisas não mudaram, não. Versículo 9 de 1 Pedro 5, Pedro diz para não ceder a esses possíveis ataques. Ele diz que é necessário resistir firmemente. O Evangelho é composto de fatos que precisam ser conhecidos por nós. Portanto, é uma exigência que nós, como cristãos, apresentemos convicções claras quanto aos fundamentos da nossa fé. E que sirva como consolo para todos nós, que as nossas provações e tentações não são exclusivas, pois ao redor do mundo muitas pessoas estão passando pelas mesmas lutas. Portanto, devemos ser sempre sóbrios e vigilantes. No versículo 10 de 1 Pedro 5, Pedro nos traz um grande consolo. Ele fala do Deus de toda graça. Diante das adversidades, nós temos um grande consolo. Pois é, nosso Deus é o Deus de toda graça. Ele tem atuado na história, restaurando o homem do seu estado de morte espiritual. Por meio de Jesus, que sofreu e venceu na cruz, nós recebemos o chamado divino para participarmos da sua eterna glória. E exatamente por esta razão, Deus mesmo pode nos aperfeiçoar, pode nos firmar, pode fortificar, pode nos fundamentar. Deus é aquele que nos torna fortes, que nos cura, que estabelece os alicerces e nos faz lançar raízes profundas. Todas essas características são realidades quando seguimos as orientações da palavra de Deus e procuramos, assim, colocar em prática no nosso viver diário. Do contrário, seremos surpreendidos pela falta de fundamento, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou em Mateus 7:26. Ele disse que aquele que ouve a palavra e não a pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa na areia, e quando chegou a tempestade, grande foi a destruição daquela casa. Por isso, nós precisamos estar convictos disso, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Um grande abraço a você, meu querido irmão. Deus abençoe você e a sua família.